boa tarde, boa noite, ou bom dia para quem estiver aí. Que hora que for assistir o vídeo, eu não sei, né? Se eu te falar, pessoal, eu gravei um vídeo lá falando sobre o assunto do que eu sonho, que aquilo acontece. E teve até bastante visualizações aquele vídeo. Só que ali naquele vídeo ali, e não deu para me contar tudo, contar várias coisas, várias partes em detalhe, não. Então, estou gravando um hoje, eu trouxe até minha mãe aqui, se apresenta pro pessoal ali, ela tá com o cachorro aqui, o cachorro não larga ela. Onde é que ela vai? Ela tá aqui, ó, como é que só chama? Bem-vinda! Minha mãe, bem-vinda, depois eu vou gravar as histórias dela, tem algumas pequenos trechos de história dela aí no canal, no shorts aí, mas depois eu vou fazer várias gravações contando a história dela por partes, porque a história dela é muito interessante, tanto que ela sofreu e hoje, pela graça de Deus, ela tá aí, muito bem, né? Mas voltando ao assunto aqui, eu tenho um outro sonho que eu tive, e por que eu trouxe minha mãe? Porque uma parte desse sonho que aconteceu, praticamente tudo que aconteceu, eu sonhei, mas aconteceu foi com a minha mãe, não foi comigo. O que acontece? Onde nós moramos aqui é um morro, mas um morro bem comprido mesmo e bem ermo. Aprumado mesmo. Bem aprumado o morro. E o que acontece? Eu tinha sonhado coloca aí mais ou menos 30, 45 dias antes. Eu tinha sonhado que eu chegava no portão da minha mãe, que nem eu já mostrei aqui a nossa casa ligada, e eu chegava no portão da minha mãe, e a minha filha mais velha, ela me entregava a Ruth, que na época é a menor até hoje, né? Ela é a mais novinha, e na época acho que ela tinha uns 2 anos por aí, mãe. Que hoje ela tá com 5. Hoje ela tá com 5. Então ela tinha uns 2 anos e pouquinho. Deve ter uns... Acho que não tinha 3, não. Tinha 2 anos e pouquinho. Não tem uns 2 anos que a vez quebrou o dedo? Pois é, mas tem bem mais de 2 anos. Tem mais de 2 anos? Pois é, que a última vez foi o dedão foi o pé. Mas Saveira quebrou o dedo da mão. Pois é, então já tem mais de 3 anos. Você deixou os meninos tudo comigo? Menina minha mais nova tinha uns 2 anos, pouquinho, bem pequeno. E no sonho, a Sara me chamava lá no portão. No sonho eu pude entender que a Sara tinha saído com ela na rua, aconteceu um acidente e eu carregava ela assim. Eu carregava minha menina assim no colo, assim, ó, com o pescoço para trás assim, com as perninhas assim dobradas assim para frente normal, toda mole assim, eu carregava ela. No sonho eu pude entender que ela tinha morrido. No caso, a culpa era da Sara, que tinha saído com ela na rua, e pronto. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, fiquei ligado, né? Porque aqui, como é um morro muito ermo, menino nem pode ficar na rua. Sair na rua é junto com a gente olhando o tempo inteiro, chamando atenção para sair do meio da rua, que eles gostam de ficar indo também pro meio da rua, e o carro passa aqui, bateu, acabou. Depois eu vou contar as histórias aqui desse morro aqui, o que já aconteceu nesse morro, que se contar a gente fica bobo. Se a gente não morasse aqui, não tivesse visto com os nossos próprios olhos o que já aconteceu aí, não dava para acreditar, né? Um dia eu vou contar aqui num vídeo aqui. Mas aí o que aconteceu? Passou uns 40, 45 dias, meu esposo trabalhando, foi buscar uma moto para um primo nosso, numa caminhonete, né? Ele estava de caminhonete e o rapaz pediu para ir buscar uma moto e ele foi buscar essa moto para ele. Estava perto lá do serviço dele, ele foi buscar. Na hora de colocar essa moto em cima da caminhonete, não sei, a moto deu uma resvalada e pegou na mão dele, no dedo dele. Quebrou um dedo? Nem sei qual dedo mais. Não, dedo. Quebrou, só sei que quebrou. Saiu sangue demais e ele conseguiu ainda vir da onde ele estava até a oficina do meu irmão com a mão passada um pano, dirigindo, e ele chegou lá na oficina do meu irmão, ele me ligou. E falou assim, ó, pega o carro aí e vem aqui me buscar. Porque eu tô com a mão aqui machucada aqui e não tem jeito de eu ir não. Nem sei que ele ia, se ele ia deixar o carro lá, acho que ele ia deixar o carro lá na oficina. Ele não tava podendo dirigir. E não tava conseguindo dirigir. Ele ia deixar o carro lá e pediu. Um desses dedos do meio. É isso. Aí eu fui rapidinho.
E uma coisa que eu tenho comigo aqui é o seguinte, minha mãe mora aqui do lado, mas ela não fica, eu tenho 4 filhos, mas ela não fica com 3 meninas aí, os menores, ela não fica com 3 crianças aí não, de uma vez não. Por quê? Porque perde o controle, é 3 meninos, então eu não deixo. Geralmente se eu for deixar, eu deixo 1 ou 2. E nesse dia, como eu ia rápido, eu ia só ir e voltar, falei, fica com eles aí, porque eu vou rapidinho, dito e feito. Minha mãe... Você ia de lá, você ia levar um Fabrício no médico lá, Ah, é mesmo. para poder fazer Eu o ia curativo deixar dele, ele no para médico, depois trazer ele. Pois é, eu ia levar ele no médico primeiro, para depois eu trazer. Eu deixei aqui com a minha mãe, isso aí já era mais de 6 horas da noite, já estava escurecendo já. Ficou 3 meninos comigo. Aí o que acontece? A outra Ficou maior 3, ficou na escola, estava na escola. porque os 2 estudavam de manhã e a outra nem estudava ainda, porque tinha 2 anos e pouquinho. Então estava tudo lá com a minha mãe. E a mais velha ia chegar 6 horas, praticamente. Chegava ali 6 horas. O que acontece? Fui tranquilo, tudo fui rapidinho. E nesse intervalo... E eu fiquei numa boa aqui contando história, mas os meninos na sala. Exatamente. Tava Aí é tudo nessa bem. hora aí que entra a parte da minha mãe, porque eu não estava aqui e só ela sabe explicar o que aconteceu aí, porque ela que estava aí. Então fui tranquila, tô Portão tranquila lá. trancado, os 3 meninos comigo na sala contando história. Tava os 3 lá quietinhos, né? E aí o que aconteceu? Aí a Sara chegou da escola. Só que eu vi ela entrando e sumiu. Ela entrou e saiu. do Ela portão. entrou, jogou a mochila num canto lá e sumiu de novo. Eu não vi para onde a menina foi. Aí pai, eu fui na rua para ver se ela tinha saído para a rua. Foi no portão. Você Fui chegou? no portão para ver. Ela tinha descido a rua para ir na casa de uma menina lá que... Entrando um parênteses aqui, ela vinha com uma menina que mora bem embaixo aqui, bem no pé no pé do morro aqui, não, bem no início do morro aqui, tem uma amiga dela que vinha com ela, e essa amiga já era a segunda vez que esquecia a chave. Ela chegava, não estava em casa, a mãe não estava em casa, nem o irmão, e ela Ficava na rua sem chave. ficou na rua sem chave. Da mesma idade da Sara. Da mesma idade. Mesma idade as duas. E a Sara sempre teve essa preocupação e essa questão de ficar entrando no problema dos outros. Pega o problema como se fosse dela, vou tentar ajudar, mesmo que ela não podia fazer nada. Porque a menina estava sem chave. A única coisa que ela tinha que ter feito era quando ela estava subindo o morro, a menina perdeu a chave, falava, vamos lá pra casa. Que já aconteceu isso uma vez. Perdeu a chave, vem pra cá, não entra em desespero, fica lá na rua, caçando, já perdeu. Saiu calado sem falar comigo. Aí, em vez dela falar com a minha mãe, falar com a minha mãe assim, eu vou, tô descendo ali porque a menina esqueceu a chave e ela tá na rua. Não, ela entrou, minha mãe viu ela entrando, daqui a pouco quando minha mãe olha no sofá, cadê a menina? Não tá ali mais, aí minha mãe preocupou, foi no portão ver onde é que ela tinha ido. Aí o portão tava destrancado, porque antes tava destrancado. Eu fui no portão para olhar aonde que a menina tava, a menina não vi ela em canto nenhum lá, eu segurando o portão para os pequenos não sair. Mas a do meio enfiou o dedo na greta do portão lá, estava apertando o dedo, gritou que estava apertando o dedo, eu folguei o portão para soltar a outra. E nisso, a outra a pequena passou por detrás de mim, sem eu ver. Estava de noite, já não via menino saindo. Olha pra você ver. Quando eu vi a outra maior, vinha lá de baixo, gritando e chorando, que a Ruth ia morrer. A Ruth vai morrer. Vovó, Ruth, gritando. Aí quando eu olhei, que tá aquele tuquinho de menina, a luz do poste estava apagada ainda, estava escuro. Aquele tuquinho de menina bem no meiozinho da rua, descendo, correndo. Eu vi uma caminhonete dessas grandonas e vinha descendo com tudo morro. Vocês não iam ver a menina, não? Hilux. E eu corri demais para pegar essa menina, não aguento quase correr. Foi só o prato eu pegar a menina pela gola do vestido atrás e puxar assim. A menina caiu, bateu a cabeça no meu joelho, caminhando. Só vi o vento da caminhonete passando. Ia matar eu e a menina. Não, a senhora não ia não, porque não... Talvez não. Provavelmente que ela não, porque a que eu Mas vi eu arrastei praticamente... a menina, vi só o vento da caminhonete. Pois é, ia bater em cheio Ia matar na a menina. Ruth. Do mesmo jeito que eu vi no sonho, eu ia, como se diz, ia estar com ela morta nos meus Por culpa braços. da maior que saiu pra rua calada. E o que acontece? Do jeito que a caminhonete veio lá de cima, que o morro é muito longo, Ela não ia lá pra parar, cima não. ainda. A caminhonete não ia dar conta E de ela parar. estava bem perto já.
E parece-me, que a senhora fala, parece que a pessoa não viu como a menina era pequenininha, a luz do poste. A luz do poste Ainda estava estava apagada. queimada. Na hora que eles dessem por si que era uma criança, já não ia parar, ter, já não ia ter jeito de parar, ia bater com tudo. E como minha mãe correu e tudo. Imagine se bate na minha mãe e nela. Ela, no caso que eu vi no sonho, ela iria se morrer. Porque eu vi ela morta nos meus braços. Eu peguei ela pela gola do vestido e puxei. Ela caiu, batendo a cabeça no meu joelho. E eu vi o vento da caminhonete na hora passando. Pronto. Sou com tudo. Do mesmo jeito que eu vi que era que era culpa da Sara, tanto que umas semanas antes a Sara, mãe, deixa eu ir no ponto levar a Esther, ela ia levar outra irmã dela no ponto e deixa a Ruth comigo, que a Ruth sempre ficava querendo ir junto, não, eu falava com ela assim, não, toda vez que ela tocava nesse assunto de sair na rua ou sozinha com a Ruth, eu falava, não vai descer com a Ruth na rua de jeito nenhum, você tá lembrando do sonho que eu falei pra você, que por culpa sua, você tinha deixado a menina acidentar, e você sai com essa menina na rua aí, não presta atenção, acontece alguma coisa. Pois exatamente, foi por culpa dela, não que ela tava com a criança, mas por ela ter entrado, não ter avisado a avó dela o que ia fazer, foi caladinho e saiu, e minha mãe tava quietinha no sofá, os meninos estavam quietinhos, e aí ela teve que ir atrás pra olhar ela, que ela saiu sem avisar, aí ia acontecer aí, realmente essa tragédia, eu ia chegar e infelizmente ia estar aí, ó, a situação aí. Mas é claro que a gente está sempre orando e tudo, nem todos os sonhos que a gente sonha vai acontecer na íntegra, não. Deus mostrou isso, mas a gente estava orando, eu estava sempre orando, pedindo livramento, como eu sempre faço pelos meus filhos, que é correto, porque o único que pode nos guardar é Deus, então a gente está sempre orando a favor dos filhos. Eu não vi essa menina saindo por detrás de mim aqui e correndo para a rua? Pois é. Quando eu vi a outra que vinha lá de baixo gritando que a Ruth ia morrer, porque eu estava vendo a caminhonete descendo. A senhora nem sabia que ela estava na rua? Não, eu não sabia que ela estava na rua, não. Quando eu vi a outra subindo, chorando, falando que a Ruth ia morrer, que a caminhonete estava descendo lá de cima e a menina estava no meio da rua e não tinha prazo de ir lá correr para pegar ela, nem eu. Então, nessa hora eu corri, peguei a menina, foi o prazo de pegar. Pois é. Minha mãe ficou até com uma dor no joelho um tempo. Bateu a cabeça no meu joelho. Porque só pegou ela e ela bateu a cabeça. Puxei ela, arrastei ela. Pois é, aí poderia ter acontecido essa realmente uma tragédia dessa, mas Deus guardou, Deus livrou, né? Então nem todos os sonhos eu contei esse sonho, essa questão do sonho de 2 anos de idade, tudo eu contei aqui no vídeo, tudo. Mas o que acontece? Nem todos os sonhos que a gente tem, a gente vai saber se de fato vai acontecer ou se Deus vai dar o livramento, né? Se for para livrar, Deus vai livrar. Se for realmente acontecer, aquilo vai acontecer, não tem jeito. Ela sonhou que a avó dela morreu 24 horas antes. Pois é, eu já contei esse sonho. No dia 1º de dezembro, ela me bateu na porta do meu quarto, 7 horas da manhã, e falou que sonhou que a avó dela morreu. Quando foi no dia 2 de dezembro, do mesmo ano de 1999, no mesmo horário, ela bateu na porta da avó dela para pedir biscoito, a avó dela estava morta. E outro 24 horas certinho. Exatamente, 24 horas certinho eu sonhei. E 3 dias antes também, eu vou fazer um vídeo depois, eu posso até fazer um vídeo se vocês quiserem, aí coloca nos comentários aí. 3 dias antes da minha avó morrer, ela desejou a minha morte. Eu tinha 11 anos, eu lembro disso até hoje. Ela desejou a minha morte e 3 dias depois ela morreu. Mas isso aí eu vou estar explicando em um outro vídeo aqui, que aí já envolve um outro assunto, que não é esse, mas a questão dos vídeos aqui, não é que eu tenho preocupação com essa questão dos sonhos, não. Teve até pessoas aí no comentário que achou que eu vivia, que isso trazia para mim um certo tipo de aflição, de sofrimento, de eu ter esse dom, que isso aí é um dom de Deus. Minha mãe também tem esse mesmo dom. Entendeu? Sonhei, aquilo que aconteceu lá no Mariana. Pois é, aquela vez que aconteceu. Eu sonhei 15 dias antes que aconteceu uma tragédia em Mariana. Sobre aquele um mar de lama. Minha mãe sonhou também. Desceu um mar de lama por rio abaixo, que manchou até uma distância grande. Eu chamando meu marido para mostrar para ele o mar de lama, a tragédia que aconteceu. 15 dias certinho. Aí aconteceu a tragédia porque lá. Tem sonho que a gente não consegue, a gente só vai ter discernimento e entender depois que acontece, que às vezes nem é tão claro assim, não. Então, eu não fico preocupada com isso, eu não tenho medo disso, não sinto aflição disso, que nem eu falei aí, que eu sonhei comigo já também,
vários sonhos do mesmo comigo, com câncer, com isso. Eu não fico preocupada assim no sentido, será que eu vou ter mesmo? Mas não perdo sono por causa disso, não. Porque as nossas vidas estão entregues nas mãos de Deus. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Então, se acontecer isso comigo, é permissão de Deus. Se iria acontecer e não acontecer isso também, é livramento de Deus também. Então, eu sou apta a aceitar aquilo que Deus determinar na minha vida, que quem somos nós para falar, não, isso não vai acontecer, não. Claro que a gente tem coragem, Senhor, me livra, me guarda, mas se tiver que acontecer, vai acontecer. Mas eu não me preocupo com isso, não. Isso aí mostra que às vezes a gente são tão falho, que às vezes, quem sabe, às vezes a gente não está orando tanto pelos filhos, e Deus mostra para a gente dobrar a oração ou começar a orar a favor daquela situação que a gente viu. Então tem muitas coisas aí que, como se diz, é um enigma mesmo espiritual, um sobrenatural mesmo de Deus. Então, esse aqui é mais um fato, mais um dos sonhos que eu tive, que realmente a gente viu assim, drasticamente acontecer. E aconteceu com a Ruth quando ela era pequenininha? Pois é. Eu sonhei que a menina morreu engasgada. Ah, também. Sonhei que a menina morreu engasgada, entalada, não sei com o quê. A menina tinha 6 meses de idade, a Juliana dá a caixa de bombom fechada. Não, foi a Sara. É a Sara, a mais Já velha. a minha menina mais velha. Minha mãe tinha sonhado mesmo que ela ia... Que ela tava morrendo, engasgada, entalada com o negócio que ela comeu. Imagina, ela tá com 6 meses, a gente pode falar, não vamos dar bala, não vamos dar nada. Sabe o que aconteceu? Às vezes a gente é negligente também, porque quando Deus mostra, aí que você tem que dobrar a atenção. Fala, opa, o que aconteceu? Menina brincando dentro do berço. Mãe de primeira viagem, né? O que eu fiz? Cheguei de serviço, eu tinha passado no supermercado, comprei uma caixa de bombom da Garoto. Gente, sem mentira nenhuma aqui. Quem aí já foi abrir aquela caixa de bombom Garoto tem uma dificuldade de se abrir, tirar aquele primeiro plásticozinho e depois se abrir a caixa. Chegou e entregou, né? A menina dentro do berço pra menina brincar. Cheguei e joguei a caixa de bombom fechada dentro do berço, com aquela película transparente, toda fechada. E o que eu fiz? Eu ia só trocar de roupa lá em cima. Subi as escadas, que eu morava nessa época na casa da minha mãe. Eu morei 2 anos lá, depois que eu casei. Subi as escadas, fui trocar de roupa. Tipo assim, eu deixei a caixa de bombom lá pra menina distrair e brincar, né? Foi o tempo, gente, acho que não demorou nem 5 minutos, não. Rapidinho, porque eu queria ver ela e brincar com ela também, que eu tava no serviço, minha mãe tava olhando ela, que minha mãe olhou ela depois que eu ganhei ela e que eu voltei de licença maternidade, que na época eu trabalhava, minha mãe olhou ela pra mim 4 meses. Aí foi o prazo de eu descer. Não levou 5 minutos, que eu só tirei a roupa, só vesti outra, nem fui tomar banho, nada não. Eu cheguei, a menina tava tinha conseguido abrir aquela película transparente. A menina de 6 meses. Tinha 6 meses. 6 meses. Até hoje nós lembramos disso, porque é uma coisa inédita, que se a gente não tivesse visto com os nossos próprios olhos, a gente não ia acreditar. Tem coisa que a gente acredita porque a gente viu. Se os outros contarem, às vezes você não acredita. Ela abriu a caixa de bombom, tirou aquela película transparente, conseguiu abrir a caixa. Não rasgou não, viu? Porque eu falei, não, rasgou assim, não. Ela conseguiu abrir direitinho, sem rasgar a caixa, conseguiu abrir direitinho aquele serenato. Eu lembro até hoje, aquele serenato de amor amarelo. Eu, menina que é golosa. Aquele amarelo. Até hoje ela é golosa. Até hoje, pra comida, ela falar com você, viu? Ela abriu o bombom, é pra você ver o bombom maior. Ela tava com o bombom Garoto dentro da boca. E já tava com ele enfiado dentro da boca, rodando aquele trem enorme, porque ele enfiou tudo. Nem dente ainda ela tinha. Não. Enfiou e tava rodando pra lá e pra cá. Foi o tempo de eu fazer dentro da boca dela e arrancar aquela pelota que ela estava de chocolate. Gente, até hoje eu falo, gente, é uma coisa inacreditável de acontecer, porque jamais nos meus pensamentos eu ia imaginar que uma criança de 6 meses ela iria conseguir fazer uma coisa dessa. Mas minha mãe já tinha sonhado e aí? Imagina que eu demoro lá em cima, imagina que
Sonhei com ninguém ela presta morrendo, atenção nela engasgada ali, com o negócio, brincando. dentro da boca. E ela já estava em pé, já Aí- pulando já. Ela não estava sentadinha, não. Ela já estava em pezinha, porque ela já ficava em pezinha Segurava, ela fazendo assim. segurava no berço, ela levantava e segurava. Pois é, então eu vou falar é Ela uma segurava coisa, no berço, sempre ficava em pé segurada. é uma coisa extraordinária. Se minha mãe mesmo aqui contar os episódios que já aconteceram conosco quando nós era criança, é o sobrenatural mesmo de Deus. Não era nem pra gente estar aqui, não. Se não fosse Deus guardando as nossas vidas. Um dia eu vou contar. Pois é, já A tem. Juliana com 6 meses, quase que ela morre na Pois é. falta de água. Pois é, mas agora não vai dar tempo, não, porque o vídeo aqui Depois já eu tem conto. 20 minutos, mas são É, tantas histórias que a gente fala assim, realmente não tem como a gente não crer que o sobrenatural de Deus existe.